Oi, pessoal do nono ano, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa segunda aula de ciências, tá? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os fenômenos elétricos. O raio, o relâmpago e o trovão. A gente sabe que o raio é muito perigoso, mas se a gente conhecer, a gente pode evitar grandes acidentes, tá? Ele é produzido por descargas elétricas violentíssimas entre nuvens que são carregadas de eletricidade e a Terra, tá? Já o relâmpago é uma descarga semelhante, só que entre duas nuvens que são carregadas de eletricidades diferentes, tá? A camada de cargas que é situada ali na parte inferior da nuvem, ela puxa uma carga positiva ali da superfície da Terra, tá? Essa carga, ela se acumula sobre os objetos e vai gerando um fluxo elétrico entre esses dois. Então, vai provocar o quê? Uma faísca, tá? Então, vai originar o quê? Uma enorme quantidade de calor que vai esquentar o ar bruscamente e vai produzir um barulho forte, que é o trovão, tá? O trovão, ele tem o mesmo mecanismo de estouro que uma bomba. O ar vai se expandir bruscamente, né? E vai produzir o som, tá? Os para-raios, né, que são dispositivos, a gente vê aqui o exemplo, são dispositivos que têm a finalidade de desviar para a Terra a quantidade de eletricidade que foi provocada pelas suas descargas elétricas atmosféricas, tá? Os para-raios das residências, eles têm a função de proteger os prédios, as pessoas e os animais que estejam próximos ali a esses prédios, tá? O para-raios ele é formado por uma bola de metal que tem pontas e ela vai ficar ali no topo dos edifícios e é ligada à terra por um fio grosso de cobre que é desencapado. Quanto mais alto a gente colocar o para-raios, maior vai ser a área que vai ser protegida porque ela vai atrair o raio, que é correspondente aos pontos ali mais altos, tá? O magnetismo, já o magnetismo, né, é o estudo dos corpos que possuem as propriedades magnéticas. E esses corpos que a gente chama de ímãs, tá? Os ímãs, eles têm o poder de atrair o ferro ou interagem entre si, tá? Na física, o eletromagnetismo é o nome da teoria que James Maxwell utilizou, né, para explicar a relação entre a eletricidade e o magnetismo, tá? E essa teoria vai se basear no conceito de campo eletromagnético. O campo eletromagnético vai ser o resultado do movimento das cargas elétricas, então é o resultado de uma corrente elétrica, tá? E o campo eletromagnético, ele vai resultar em uma força que é associada aos ímãs, tá, pessoal? E os ímãs, ele tem propriedades, tá? Ele tem dois polos, onde as ações são mais intensas, tá? O polo sul e o polo norte. Os polos que têm o mesmo nome, ou seja, polo norte com polo norte se repele, e sul com sul também se repele, e o dos nomes diferentes se atrai, ou seja, polo norte com polo sul se atrai. Polo norte com polo norte se repele. Polo sul com polo sul se repele, tá? E existe uma propriedade muito interessante nos ímãs que é chamada de inseparabilidade dos polos. Se a gente pegar um ímã e dividir ele em várias partes, cada uma dessas novas partes vai se comportar como um novo ímã. Então, você não consegue separar o polo sul do polo norte, tá, pessoal? Sempre que você dividir um ímã em vários pedacinhos, você já está formando novos ímãs. E esses novos ímãs vão ter polo sul e polo norte, tá? Já o campo magnético é a região que tem aqui ao redor do ímã, tá? E vai ter as interações magnéticas ali entre eles, tá? E a gente representa esse campo magnético através dessas linhas de força, tá? Que são linhas imaginárias que vão sair do Polo Norte e entrar no Polo Sul, tá, pessoal? E existem três tipos de materiais que têm interações magnéticas. A gente tem as substâncias ferromagnéticas, que são pequenos ímãs que sofrem influência de um campo magnético externo e vai fazer com que outras substâncias também se tornem um ímã. Por exemplo, ferro, cobalto, níquel, tá? As substâncias paramagnéticas são aquelas que vão se imantar fracamente sob a influência de um campo magnético externo. Então, vão ter uma força de atração bem fraca. Por exemplo, alumínio, cromo, tá? Já as substâncias diamagnéticas, elas vão interagir com o campo magnético e vão ter uma fraca repulsão, tá? Nas paramagnéticas, a gente tem uma atração fraca. E nas diamagnéticas, a gente tem uma repulsão. Então, vai ser o quê? Prata, ouro, mercúrio, chumbo, zinco e a água, tá? Então, repulsão é o quê? Polos iguais, né? Atração, polos diferentes, tá, pessoal? Na natureza, a gente também tem oscilações e vibrações, tá? Então, esses fenômenos são muito importantes.
Quando tem movimentos síncronos, ou seja, estão em sincronia, a gente chama de uma oscilação, tá? É um movimento que vai ser repetido várias vezes e vai formar uma onda. E aí a gente vai ver o quê? Uma vibração, que a gente vai medir através de quê? A aceleração, a velocidade e o deslocamento, tá? Quando a gente estuda as ondas, a gente sempre procura saber o comprimento da onda, que vai desde a criação da onda até ela completar um ciclo, né? Ou seja, até quando tiver a primeira repetição do movimento. Aí a gente tem o comprimento da onda. A velocidade da onda é a velocidade que ela se forma. E a gente vai calcular através do comprimento vezes a frequência dessa onda. O comprimento ele é representado por essa letra aqui, que é o lambda, tá? Que é uma letra grega. O período de oscilação é o tempo que a gente vai gastar para completar um ciclo de repetição, tá? Que vai ser o quê? 1 sobre a frequência, tá? A frequência que essa onda se repete. Então, pode ser em segundos, e minutos, e horas, e dias. Vai depender aí de como essa onda vai se repetir, tá, pessoal? Já a luz é uma gama de comprimentos de onda que o nosso olho humano é bem sensível para ver, né? Então, é uma radiação eletromagnética entre infravermelho e ultravioleta. Olha como o nosso corpo é interessante, tá? A gente tem 3 grandezas básicas da luz, que é o brilho, ou a amplitude, a cor ou a frequência da luz e a polarização, que é o ângulo de vibração ali da luz, tá? Então, ela tem propriedade de onda e propriedade de partícula, tá? Os corpos luminosos são aqueles que emitem luz e os iluminados são aqueles que refletem a luz. Então, a gente só pode ver os corpos que têm luz emitida ou luz refletida. Então, o Sol ele é um corpo luminoso porque ele emite a luz. Já a Lua ela é iluminada porque reflete a luz do Sol. Então, quando Paula Fernandes canta que ela quer ser a Lua iluminando o Sol, ela não quer ser nada para aquela pessoa, porque a Lua é iluminada pelo Sol e não ilumina, tá? É o contrário, o Sol é que ilumina a Lua, tá, Paula? Mas eu sei que lá na música, se ela cantasse que eu quero ser o Sol iluminando a Lua, não ia ficar tão legal, né? Acho que a Lua iluminando o Sol fica mais sonoro pra música. Mas aí contrariou várias leis da física, tá? Mas agora vocês já sabem, então não cantem essa música para os namorados ou namoradas de vocês. Então vamos lá, né? Dá para ter as cores, elas são primárias ou secundárias. As primárias são as cores puras, né, que seriam vermelho, verde e azul. Elas não podem ser decompostas, mas se a gente misturar, a gente fazer misturas entre elas, a gente forma as cores secundárias, que são a mistura de duas cores primárias, tá? Então a gente tem aqui, ó, o vermelho, o azul e o verde, e aqui a gente tem as cores que a gente vai e mistura aqui para formar, né? O rosa, o azul e o amarelo, tá? A luz branca, quando ela passa por um prisma, né? Ela vai se decompor e vai gerar comprimentos de onda de cores diferentes, que é o nosso famoso arco-íris. Então, quando a luz branca do sol incide sobre o orvalho, né? Sobre aquela aguinha, né? Quando tá aquele período de chuva e depois faz o sol, gera o arco-íris, porque a luz vai se decompor ali através daquela água, tá, pessoal? Então, gera aquele lindo arco-íris. Normalmente, uma planta, ela vai atrair o inseto para polinizar ela através das cores. Vocês sabiam disso? A planta que não tem uma cor atraente, ela precisa de outros recursos para atrair esses animais. Por exemplo, o aroma, tá? Se ela não tiver nenhum outro recurso, ela vai se disseminar através do vento. Então, a cor é muito importante, principalmente para as plantas, né? Porque atrai o polinizador até ela, né? E ela garante a sua sobrevivência. No mundo animal, as cores são muito importantes também para as espécies formarem casais, tá? Por exemplo, o pavão, na hora que ele vai fazer a dança lá nupcial, ele abre a cauda dele, que tem várias cores vibrantes, e essas cores é que vão despertar o interesse da fêmea, tá, pessoal? E, por fim, a gente tem o som, né? Que é a propagação de uma frente de compressão, né? Ou seja, de uma onda. O som é a propagação de uma onda. E vai se propagar aqui em meios materiais que têm massa e têm elasticidade, como os sólidos, os líquidos e os gasosos, tá? O som natural, ele é medido em decibéis e a frequência do som é medida em hertz, tá? Então, o nosso ouvido, ele consegue ouvir uma frequência de 20 a 20 mil hertz.
Acima de 20.000 e abaixo de 20, a gente não consegue escutar. É o ultrassom e o infrassom, tá? Os seres humanos e os animais percebem os sons na audição com os 2 ouvidos, então a gente sabe a distância e a posição da fonte sonora, tá? Muitos sons que têm baixa frequência podem ser sentidos por outras partes do corpo, tá? Por exemplo, os elefantes, eles se comunicam através dos infrassons, que são bem baixinhos e a gente não consegue explicar, tá? Os sons, eles são usados de várias maneiras, principalmente através da comunicação, seja na fala, como a gente está fazendo agora, e na música também, tá, pessoal? Então, a percepção do som pode ser usada para adquirir informações sobre o ambiente, né, e as propriedades, por exemplo, as características espaciais, como a forma, a topografia, e a presença de outros animais e objetos, né? Por exemplo, morcegos, as baleias, os golfinhos, né, vão usar a chamada ecolocalização que eles têm para voar ou nadar entre os obstáculos e entre as suas presas, tá? Os navios e os submarinos vão usar o sonar. E os seres humanos vão receber e usar essas informações para perceber os sons, tá, pessoal? É muito interessante o estudo do som, tá? A gente vai estudar mais a luz, né? E um pouquinho mais sobre os outros fenômenos físicos, mas o som é muito interessante de se estudar, tá? Então, procurem mais, um pouquinho sobre isso, saber mais sobre como é que os golfinhos usam a ecolocalização. É muito interessante também, tá? Como funciona o ultrassom, como funciona o sonar, tá? É muito legal a gente saber sobre isso. Espero que vocês tenham gostado da aula. Não esqueçam, tá, de responder os exercícios ao final do capítulo. Até a próxima aula!